seria bom explorar mais a recomendação de que o imóvel no qual eu moro deve ficar em meu nome e não na holding familiar. Por quais motivos? Esse é um tema extremamente questionado, porque eu já falei aqui em vários dos meus vídeos no canal relacionados à holding, que o bem pessoal jamais deve sair do nome daquele empresário, daquele que está investindo na constituição de uma holding. Isso significa que, por exemplo, o João, depois do trabalho, José, a Maria, a Renata, a Raquel, que tem um patrimônio enorme, vamos supor, tenha 10 apartamentos, tenha 10 imóveis, um deles, ele ou ela, reside, não deve haver a transferência desse imóvel que essa pessoa reside para a holding. Vai transferir 9 imóveis. Que é onde ele reside, vai permanecer em nome próprio. E por que isso? Porque nós temos uma lei, que é a Lei 8.009, que inclusive tem uma PL em vigor, em trâmite, na verdade não é vigor, tem uma PL em trâmite que promete, inclusive, alterar a forma de penhora por parte de instituições financeiras em relação ao bem de família. Tem outro vídeo detalhando, explicando um pouquinho melhor sobre isso. Enquanto essa PL não existe, nós temos em vigor uma lei, que é a Lei 8.009, que regula o bem de família. E o bem de família ele é impenhorável. Mas para que ele seja impenhorável, uma das regras é que seja o único imóvel da família. Ou, não sendo o imóvel da família, seja um imóvel de moradia da família. Então, a pessoa pode ter até 10 imóveis, sem problema nenhum, mas aquele imóvel que ela reside é o imóvel considerado bem de família. Então, esse imóvel deve permanecer para, sendo considerado bem de família, ele ser impenhorável. O que acontece, meu caro e minha cara, e você que fez esse questionamento chamado, que se autodenominou depois do trabalho, se por um acaso essa pessoa, e isso já me aconteceu na vida prática, uma situação similar a essa pessoa que tem os 10 imóveis, ao invés de alocar 9 numa holding, ela alocou os 10 imóveis. Se eventualmente tem uma mudança na estrutura financeira dela e ela passa a dever Deus e o mundo, na hora de haver as penhoras, o que é penhora? Lá no processo de execução, o exequente pode requerer de uma maneira expressa, ou pode ser determinado pelo próprio juízo, que aquele patrimônio, aquele imóvel vai ser penhorado, e aquele imóvel penhorado, ele pode, num determinado momento, ser expropriado do devedor, seja para transferir para o credor, seja para vender, seja para ser leiloado, ou várias outras coisas. Não estou entrando no mérito em forma técnica, jurídico-técnica de se falar, até porque eu quero que esse vídeo abranja o máximo de pessoas possíveis e não só da área jurídica. Se houver essa transmissão dos 10 imóveis que estavam no nome da pessoa, inclusive aquele que ele reside, para um holding, o que vai acontecer? Um dos requisitos do bem de família é que pertence àquela pessoa. Então, o que vai acontecer é que esses 10 imóveis poderão ser penhorados, inclusive o imóvel que a pessoa reside. Por isso, meu caro, minha cara, o bem de família deve permanecer em nome próprio. Porque se permanecer em nome próprio, aquele bem vai continuar sendo protegido pelo bem de família. E mesmo que a situação transforme-se drasticamente depois, aquela pessoa não vai correr o risco de perder. Eu, na minha atividade jurídica, já representei um cliente que, quando ele chegou até mim, ele estava com uma situação exatamente essa. Ele pegou lá o começo da moda da constituição de holding, alguém que não sabia fazer, e constituiu uma holding, transferindo para essa holding todos os imóveis dessa pessoa. Só que essa pessoa era um fabricante, ela tinha uma fábrica, e essa fábrica quebrou e arrastou com ela todos os bens do sócio. Todos. Inclusive o bem onde ele residia. E quando ele chegou até mim, ele falou: doutor, me salva. E aí, infelizmente, a gente é advogado, a gente não faz milagre. Tem algumas coisas que a gente não consegue evitar. A gente consegue até tentar fazer alguma coisa, tentar fazer uma negociação, e foi o que aconteceu no caso. Mas, enquanto esse projeto de lei não se transformar em lei,
O bem onde a pessoa reside, em nenhuma hipótese deve ser transferida para dentro da pessoa jurídica para não perder a proteção típica do bem de família. Essa é a razão. Essa é a principal razão. Então, meu caro e minha cara, o bem de família é aquele bem que realmente deve ser protegido. E a gente tem que lembrar que holding não deve ser feito aleatoriamente. Holding tem que ser feita como planejamento, como estrutura de planejamento. Como estrutura de planejamento, meu caro e minha cara, deve-se pensar não só o hoje, mas o futuro. E no futuro, aquela pessoa que hoje tem uma grande condição financeira, pode ser que amanhã não tenha. Pode ser que amanhã o barco tenha virado, a canoa tenha virado, e nessa mudança ele tenha risco de perder o seu patrimônio. Então, imagina uma pessoa que já teve tudo, que de repente corre o risco de perder até o local onde mora. Não faça isso para o seu cliente. Não faça isso para o seu cliente. O bem de família deve permanecer em nome pessoal. Então, você que me fez esse questionamento e se autodenominou depois do trabalho, é essa a razão pela qual eu já recomendei em outra live, recomendei em outros vídeos, que o bem de família não deve ser transferido para holding. Fechado? Se ficou claro para você, me dá o joinha. Não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito no canal. E não deixe de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta de holding. E não se esqueça também que toda terça-feira, 19h30, ao vivo aqui no canal, respondendo 3 perguntas que tenham sido feitas por vocês que estão nos assistindo. E agora a gente vai passar para a terceira pergunta de hoje. Essa terceira pergunta é uma pergunta também muito comum. Já foi mais comum um pouco antes do que hoje, mas ainda é comum. Joseph me fez esse questionamento, se a holding pode administrar só o dinheiro da pessoa ou também bens físicos, como fazendas, casas, etc.